Só para vocês terem uma noção, só a título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno ensaio que eu fiz. Eu utilizei uma arma do meu acervo, uma G26, e um cartucho 9mm Luger da linha CBC Bonded com um projétil de 124 grains. Então, esse projétil saiu da caixa, da caixa da CBC, e foi medido, esse cartucho, desculpa. O OAL, né, o comprimento total desse cartucho íntegro, novo, estava com essa medida, 1,110 da polegada. O que eu fiz? Eu submeti esse cartucho a 90 ciclos. O que são 90 ciclos? Você alimentar e esfriar a arma 90 vezes. O que estaria simulando, né, uma rotina de alimentar e de esfriar a arma por 90 dias. O que seria alimentar? Inserir o cartucho na câmara. O que seria esfriar a arma? Retirar o cartucho da câmara. Ao final de 90 ciclos, eu tirei o cartucho e medi o cartucho novamente. Esse cartucho passou de 1,110 para 1,062. Então, houve um afundamento nessa fração aqui, de 0,048 da polegada. Beleza? Esse número aqui, por enquanto, a gente vai guardar ele, porque a gente ainda não sabe se isso é ou não relevante. Mas daqui a pouquinho, quando a gente pegar emprestado alguns dados que foram organizados por um autor norte-americano num artigo que foi publicado alguns anos atrás, a gente pode pegar esse número e fazer uma comparação para ver se é algo relevante ou não em termos de, né, potencialmente, em termos de elevação de pressão de câmara. Até aqui, tranquilo? Todo mundo está conseguindo compreender, seguir o assunto? Algum Ô, termo? mestre, pergunta. Algum... Na questão do fenômeno de setback, com essa compressão do projétil no propelente, dependendo do formato do propelente, pode piorar ou é indiferente? Pode piorar. Tem propelentes que são mais sensíveis a essa compressão e outros não. Então, nem sempre, igual eu tô te falando, não dá para criar uma regra geral de cartucho, calibre, arma. O resultado final vai depender da combinação de uma série de fatores. Beleza? Obrigado, mestre. O que acontece? Existem alguns calibres que eles acabam sendo mais propensos, né? Eu não sei se vocês acompanham ou já tiveram, ou em algum momento vocês já viram algo parecido, mas nos anos 90, onde, né, o calibre 40 Smith Wesson é um calibre relativamente novo. Dos calibres de baixa velocidade populares na defesa, é o calibre mais recente. Quando a gente fala de 45 alto, de 9mm Luger, de 38 Special, a gente está falando de calibres com mais de 100 anos de história. Quando a gente vai para o 357 Magnum e outros calibres Magnums, não são tão antigos, mas já são ali, né, da primeira metade do século passado. O 40 Smith Wesson, ele tem uma história diferente, né? Ele nasceu nos anos 1990. Então, o que aconteceu? Era comum, nos anos 1990, pistolas 40 Smith Wesson serem é, é, protagonizarem episódios de falhas catastróficas. Eram comum, grosso modo, pistolas 40 Smith Wesson explodirem. Por que esse fenômeno ocorria com uma certa frequência? Algumas pessoas, inclusive, acabaram vinculando ao calibre uma alta pressão. Tem muita gente que acha que o calibre 40 Smith Wesson operam com uma pressão de câmara elevada. Se a gente for pegar a norma técnica, a gente vai ter uma surpresa, porque o 40 Smith Wesson ele trabalha com limite de pressão de câmara inferior ao do 9mm mais P. O 40 Smith Wesson ele opera com pressão de câmara idêntica pela SAAMI ao do 9mm Luger convencional, que é 35.000 PSI. Só que por que o 40 Smith Wesson, principalmente nos seus primórdios, ele era mais suscetível ao fenômeno, às consequências do fenômeno do bullet setback? A gente tem que voltar um pouquinho na história e entender como é que surgiu o 40 Smith Wesson. O 40 Smith Wesson, ele nasceu de uma série de experimentos numa tentativa de alcançar um calibre que teria um desempenho balístico superior para as pistolas semiautomáticas voltar, que eram utilizadas pelo FBI. Né? Eu não vou contar a história toda aqui, eu acho que a maioria dos senhores devem saber, das senhoras e senhoras devem saber, né? Mas houve um episódio onde uma equipe de policiais norte-americanos do FBI, né, confrontaram uma dupla de assaltantes de banco
E o desfecho, ele foi lamentável, né? Primeiro que ah, essa equipe teve uma dificuldade muito grande em incapacitar os assaltantes e, né, ainda teve como resultado a morte de dois policiais dessa equipe. Dois policiais serem mortos numa operação nos Estados Unidos é algo que causa uma comoção absurda, diferente do Brasil que a gente está acostumado, né? Infelizmente, esse tipo de manchete não nos sensibiliza mais, né? Mas, enfim, então, desse fenômeno surgiu uma série de discussões e aquilo ali era algo inaceitável, né? Por que que essa equipe ela teve tanta dificuldade em incapacitar os criminosos e por que que esses dois caras vieram, né? E essa dificuldade acabou contribuindo para que dois policiais viessem a óbito. Então, assim, num primeiro momento, uma das hipóteses que foram levantadas é que o calibre 9 mm Luger, apesar de, né, tinham integrantes da equipe policial que estavam portando revólveres, nem todos estavam com pistola, tinham integrantes dessa equipe que estavam utilizando armas com calibres de alta velocidade, mas enfim, resolveram culpar o calibre 9 mm Luger, porque chegaram à conclusão que os projéteis 9 mm Luger não tiveram a penetração suficiente para poder atingir regiões vascularizadas e órgãos vitais dos agressores, o que permitiu que, mesmo alvejados, esses agressores continuassem a ameaçar a integridade física, né, dos policiais. Então, num primeiro momento, a culpa foi do calibre 9 mm Luger. Hoje, né, algumas décadas depois, tem diversos especialistas, historiadores, que têm uma tese que, como naquele momento era necessário achar um culpado, foi mais fácil culpar o calibre. Mas, quando você faz uma avaliação técnica da ocorrência como um todo, é possível que, né, a grande falha tenha sido uma falha tática. A forma como essa equipe se comportou do ponto de vista tático. Então, mas enfim, isso aí já é uma discussão polêmica, mas é só para poder. Então, assim, dessa comoção e de todos os questionamentos que surgiram desse episódio trágico, como uma das teses que no momento era mais aceita, que o 9 mm Luger não era um calibre eficiente na missão de incapacitar, o FBI começou né, a buscar uma solução para isso, a tentar desenvolver um calibre que tivesse um desempenho balístico terminal superior. Então, houveram diversas tentativas, né, diversos frentes nesse sentido. Num primeiro momento, experimentaram, né, utilizar o calibre 10 mm alto, que já era um calibre que já existia, né, só que não era consolidado ainda ele não era popular nessa atividade de defesa pessoal, só que como é um calibre que, apesar de ter, né, uma energia superior, um momento linear superior, mas para calibre de arma de porte, é um calibre que gera um recuo muito grande. Então, as equipes, né, os policiais do FBI tiveram uma dificuldade muito grande de se adaptar ao calibre 10 mm alto. Então, numa tentativa de achar algo intermediário, começaram a testar recargas do 10 mm alto com um pouco menos de carga, até que chegaram a uma carga que, né, apresentavam índices de desempenho balístico que eram considerados à época razoáveis, como energia cinética e momento linear, e que não eram tão incontroláveis como as cargas plenas do 10 mm alto. Então, o que que é o 40 Smith Wesson? O 40 Smith Wesson nada mais é do que um cartucho 10 mm alto com uma carga redimensionada. Só que, para que essa adaptação do 10 mm alto ela fosse conveniente, o cartucho 10 mm alto ele tem um comprimento total significativamente maior do que o 9 mm Luger. Então,
Se você alterasse apenas a carga de propelente, mas utilizasse o mesmo estojo 10 milímetros alto, o cartucho ele continuaria, ele não conseguiria ser adaptado às armações e carregadores das plataformas que já existiam para o calibre 9 milímetros Luger. Então, houve o quê? Um encurtamento do estojo para que o comprimento total dessa adaptação 10 milímetros alto alcançasse o comprimento total do 9 milímetros Luger.